Olá, assombrosos. Hoje vou levar vocês para dentro de um jogo que deveria ser inocente, mas que se transformou em pesadelo para pessoas reais. Esconde-esconde. Uma brincadeira de criança. Simples, não é? Você se esconde, alguém procura e pronto. Mas o que acontece quando você joga no lugar errado? Ou no horário errado? Ou pior, quando algo decide jogar junto com você? Trago duas histórias reais. A primeira aconteceu num cemitério em Belo Horizonte, quando adolescentes brincaram entre os túmulos e descobriram que nem todos os jogadores eram humanos. A segunda em Curitiba, quando um estudante topou fazer um ritual de esconde-esconde solitário e a brincadeira nunca mais terminou. Então prepare-se, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e mergulhe comigo no lado mais sombrio da realidade. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Saiam daí agora. Gritei pela terceira vez naquela noite. Mas os gritos de adolescentes brincando de esconde-esconde entre os túmulos só aumentavam. Era sexta-feira, 11h30 da noite, e meu trabalho como zelador do cemitério São João, em Belo Horizonte, normalmente era tranquilo, até aquela noite. Meu nome é Antônio, tenho 41 anos e trabalho nesse cemitério há 15. Já vi muita coisa estranha ao longo dos anos, mas nada que chegasse perto do que aconteceu naquela madrugada de setembro. O São João é um cemitério antigo, inaugurado em 1928. Fica num bairro residencial, cercado por muros altos de 3 metros, com portão de ferro que tranco religiosamente às 6 da tarde. Meu barraco de zelador fica nos fundos, perto da área administrativa. Normalmente eu janto, assisto televisão e vou dormir. Tranquilo. Mas naquela noite, por volta das 11, comecei a ouvir vozes vindas da parte antiga do cemitério. Peguei minha lanterna e saí para verificar. Logo vi o que estava acontecendo. 6 adolescentes, deviam ter entre 16 e 18 anos, pularam o muro e estavam brincando de esconde-esconde entre as sepulturas. Fiquei irritado na hora. Além de ser uma falta de respeito tremenda com os mortos, era perigoso. O cemitério tem áreas com lápides soltas, buracos, mato alto. Saiam daí agora, gritei, apontando a lanterna para eles. Cemitério tá fechado. Como vocês entraram aqui? Um garoto de moletom preto riu. Calma, velho. A gente só tá brincando. É desafio do TikTok. Esconde-esconde no cemitério à meia-noite. Desafio uma ova. Vão embora antes que eu chame a polícia. Uma menina de cabelo rosa me encarou. Relaxa, já vamos embora. Só falta achar o Pedro. Aí a gente sai. Quantos são vocês? 6. Mas o Pedro tá escondido ainda. O Lucas tá procurando. Suspirei. Achem logo esse Pedro e saiam. Vou esperar no portão para abrir para vocês. Voltei pro portão principal, resmungando. Moleque sem noção. Fiquei ali esperando, olhando pro relógio. 5 minutos se passaram. 10 minutos. Comecei a me preocupar. Será que se machucaram? Peguei a lanterna de novo e voltei para a área antiga. Ei, acharam o Pedro? Gritei. O garoto do moletom apareceu de trás de um mausoléu. Ainda não, cara. Esse desgraçado se escondeu muito bem. Há quanto tempo ele tá escondido? Uns 20 minutos já. 20 minutos é tempo demais. Vamos procurar juntos. Ele pode ter se machucado. Os 6 adolescentes se juntaram a mim. Contei de novo. 6. Certo. Então o Pedro era o 7º. Começamos a procurar, chamando o nome dele. Iluminamos entre os túmulos, atrás das estátuas, dentro dos mausoléus abertos. Nada. Foi quando a menina de cabelo rosa perguntou: Espera, quantos eram mesmo? O garoto do moletom respondeu: 7. Eu, você, a Júlia, o Marcos, a Babi, o Lucas e o Pedro. Então por que tem 8 pessoas aqui? Meu sangue gelou. Apontei a lanterna pro grupo. Contei devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas.
mas deveria ter 6, já que o Pedro ainda estava escondido. Quem é você? Perguntei, iluminando cada rosto. Todos se olharam, confusos. Então vi. Tinha uma menina que eu não tinha visto antes. Ela estava no fundo do grupo, de costas, cabelo preto longo cobrindo o rosto, roupa escura. Ei, você? Chamei. Vira pra cá. Ela não se mexeu. Eu falei pra virar. A menina virou devagar, mas não tinha rosto. Era só sombra, um vazio negro, onde deveria ter olhos, nariz, boca. Os adolescentes gritaram. Eu também. Todos corremos em direções diferentes. Corri de volta para o meu barraco, o coração explodindo no peito. Tranquei a porta, peguei o celular e liguei para a polícia. Expliquei que tinha adolescentes invadindo o cemitério e que algo estava errado. A atendente disse que mandaria uma viatura. Fiquei olhando pela janela do barraco. Via as lanternas dos adolescentes correndo entre os túmulos, ouvindo gritos. Então percebi algo terrível. Tinha 7 lanternas, mas só entraram 6 adolescentes. Uma das lanternas não era de ninguém do grupo. A polícia chegou 15 minutos depois. Entraram com cachorros, holofotes, a operação toda. Encontraram 5 dos 6 adolescentes, todos em choque, chorando, alguns machucados de tanto correr no escuro. Mas faltava um, o Pedro. Procuraram por 3 horas. Cachorros farejaram o cemitério inteiro. Nada. O garoto tinha desaparecido. Os pais dele foram chamados, fizeram boletim de ocorrência, iniciaram buscas. Mas o Pedro nunca foi encontrado. Nos dias seguintes, os 5 adolescentes que escaparam deram depoimentos. Todos contaram a mesma coisa. Durante a brincadeira de esconde-esconde, eles viram o Pedro correr para se esconder perto da área dos jazigos antigos. Foi a última vez que viram ele. E todos confirmaram que viram a menina sem rosto também. A polícia investigou. Não acharam sinais de violência, sangue ou qualquer evidência de crime. Apenas um dos adolescentes, o Lucas, tinha uma observação estranha. Ele disse que quando estava procurando o Pedro, ouviu alguém rindo. Uma risada infantil, aguda, vinda de dentro de um dos mausoléus fechados. Mas quando chegou perto, a risada parou. Eu continuei trabalhando no cemitério. Precisava do emprego. Mas mudei minhas rotinas. Não saio do barraco depois das 9 da noite. Tranco tudo, fecho as janelas. Ligo a TV alta para não ouvir nada de fora. Porque desde aquela noite, toda sexta-feira por volta das 11h30, eu ouço risadas. Risadas de adolescentes brincando. Ouço alguém gritando, esconde, esconde, e depois contando. 1, 2, 3. Ouço passos correndo entre os túmulos. E sempre, ouço uma voz de menino gritando. Me achem, por favor, me achem. Mas eu não saio, não vou procurar, porque sei que se eu sair, se eu participar da brincadeira, vou ser o próximo que eles nunca vão encontrar. 6 meses depois do incidente, eu pedi demissão. Não aguentei mais. O cemitério contratou outro zelador. Um cara jovem, 20 e poucos anos, precisando de emprego. Avisei ele sobre o que aconteceu. Ele riu. Disse que não acreditava em assombração. Na 3ª semana dele no emprego, ele sumiu. Foi na sexta-feira à noite, quando abriram o cemitério no sábado de manhã. O barraco estava vazio. A porta aberta, a lanterna dele largada no chão perto dos jazigos antigos. Nunca mais encontraram o corpo. A prefeitura fechou o cemitério para novas investigações. Fizeram varredura completa. Abriram alguns túmulos suspeitos. Trouxeram equipe de perícia. Não acharam nada, mas encontraram algo curioso. Num dos mausoléus mais antigos, de 1930, tinha arranhões frescos na parte interna da porta de mármore, como se alguém tivesse tentado sair de dentro. O cemitério foi reaberto 1 mês depois, mas agora tem segurança ostensiva, câmeras, alarmes, ronda noturna com 2 guardas e uma placa enorme no portão,
Proibida a entrada após as 18 horas. Infratores serão processados criminalmente. Eu não volto lá, nem de dia. Mudei de profissão. Trabalho numa oficina mecânica agora. Mas às vezes, em noites de sexta-feira, quando estou quase dormindo, eu ouço, bem baixinho, como se viesse de muito longe, uma voz de menino. Me achem, por favor. Eu ainda tô escondido. E eu tapo os ouvidos, fecho os olhos e rezo para nunca mais ter que jogar esconde-esconde. Segundo relato, nunca acreditei em ritual urbano. Aquelas histórias de internet sobre invocar espíritos, desafios de meia-noite, essas coisas sempre me pareceram bobagem para assustar criança. Meu nome é Felipe, tenho 23 anos. Estudo engenharia na Federal do Paraná, em Curitiba. Considerava-me uma pessoa cética, racional, que não cai em superstição. Até a noite em que topei fazer o esconde-esconde solitário. Aquilo mudou completamente minha visão sobre o que é real e o que não é. Tudo começou numa quinta-feira de agosto, durante um churrasco na república onde moro com mais 3 amigos. Estávamos bebendo, conversando besteira, quando o Marcelo trouxe o assunto de rituais urbanos. Ele tinha visto um vídeo no YouTube sobre o tal esconde-esconde solitário, uma lenda urbana brasileira que circula desde os anos 2000. A parada é o seguinte, o Marcelo explicou, já meio bêbado. Você espera dar meia-noite, apaga todas as luzes da casa e começa a jogar esconde-esconde sozinho. Você conta até 50 bem alto e depois sai procurando. A lenda diz que se você jogar, algo vai jogar com você. Alguma coisa vai se esconder na sua casa. O Rafael, meu outro colega, riu. E daí? O que acontece? Você tem que achar a coisa antes das 3 da manhã. Se conseguir, você vence e ela vai embora. Se não conseguir... Marcelo fez uma pausa dramática. Ela fica, para sempre, escondida na sua casa. E toda noite, ela vai ficar um pouco menos escondida. Achei a história ridícula, mas interessante. De onde veio isso? Ninguém sabe ao certo, mas tem vários relatos na internet de gente que fez e se arrependeu. Tem até gente que mudou de casa por causa disso. O Bruno, o mais covarde de nós, balançou a cabeça. Vocês são loucos se toparem fazer isso. Foi quando eu, com a confiança idiota de quem bebeu 3 latas de cerveja, falei, eu faço. Aposto R$100 que não acontece nada. Os caras animaram na hora. Marcelo aceitou a aposta. Rafael também. Bruno ficou só observando, achando a gente maluco. Combinamos para o sábado seguinte. Eu faria o ritual sozinho no meu quarto. E os 3 ficariam na sala assistindo tudo pelas câmeras do celular que eu deixaria gravando. Regras simples. Meia-noite eu começava. 3 da manhã eu tinha que ter achado a coisa, ou desistir. Passou quinta, passou sexta. Chego sábado, à noite. Os caras estavam na sala. Eu, no meu quarto. Eram 11h50 da noite. 10 minutos para meia-noite. Coloquei o celular num tripé improvisado, apontado para o quarto todo. Deu meia-noite. Apaguei a luz do quarto, deixando só a luz do corredor acesa para poder ver o mínimo. Meu quarto é pequeno. Tem uma cama de solteiro, um guarda-roupa, uma escrivaninha e uma estante. Não tem muitos lugares para se esconder, mas ok. Comecei a contar. 1, 2, 3... Minha voz ecoava no silêncio do quarto. 48, 49, 50. Pronto ou não, lá vou eu. Senti-me idiota falando sozinho, mas era parte do ritual. Comecei a procurar. Olhei embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, atrás da porta, na estante. Nada, obviamente. Voltei para o meio do quarto. Não achei ninguém. Acho que ninguém veio jogar comigo. Gritei, meio que zoando com a situação. Foi quando ouvi um rangido, bem fraco,
quase imperceptível. Vinha do guarda-roupa. Meu coração disparou. Provavelmente era só a madeira do móvel velho se ajeitando com a temperatura, pensei. Mas mesmo assim, fui verificar. Abri o guarda-roupa novamente. Minhas roupas, minhas caixas. Nada mais. Fechei a porta. Olhei para o celular, gravando. Imaginei os caras na sala rindo de mim. Decidi continuar a brincadeira. Ok, vou procurar em outros lugares. Saí do quarto e comecei a andar pela casa. Procurei no banheiro, na cozinha, na área de serviço. Os caras estavam na sala, olhando para mim com cara de deboche. Achou alguma coisa? Marcelo perguntou, rindo. Engraçadinho, não tem nada. Calma, a noite é longa. Você tem até às 3. Voltei pro quarto. Eram 12h20. Sentei na cama, peguei o celular e comecei a mexer. Ia ser uma noite longa e entediante, mas pelo menos ganharia R$100 de cada um. Meia hora depois, ouvi de novo. O rangido, dessa vez mais alto. Vinha do guarda-roupa. Levantei e fui verificar. Abri a porta. Nada. Mas quando ia fechar, notei algo estranho. Minhas camisas estavam diferentes. Não na ordem que eu deixei. Sempre organizo por cor, mas agora estavam todas misturadas. Oi? Chamei, sentindo-me idiota. Tem alguém aí? Silêncio. Fechei o guarda-roupa, mas fiquei olhando para ele. Aquilo era estranho. Eu tinha certeza de como tinha deixado as camisas. Será que os caras entraram no quarto enquanto eu estava na sala? Peguei o celular e vi a gravação. Não. Ninguém tinha entrado. 1h. A casa estava em silêncio total. Os caras na sala tinham até parado de conversar. Eu estava deitado na cama, olhando para o teto, quando ouvi passos, bem leves, quase inaudíveis, vindo do corredor. Levantei num pulo e abri a porta. O corredor estava vazio. Caras? Chamei. Vocês estão andando aí? Não. Marcelo respondeu da sala. Tá todo mundo aqui. Voltei pro quarto. O coração batendo mais rápido agora. Aquilo estava começando a ficar estranho. Olhei pro guarda-roupa. A porta estava entreaberta. Eu tinha certeza absoluta que tinha fechado. Fui até lá devagar. Abri completamente. Minhas roupas estavam ainda mais bagunçadas. E tinha um cheiro. Um cheiro de mofo, de coisa velha, de porão fechado há anos. Mas meu guarda-roupa não tinha esse cheiro. Eu tinha limpado ele semana passada. Ok, isso tá ficando esquisito, murmurei. Foi quando ouvi a voz, bem baixinha, quase um sussurro, vindo de dentro do guarda-roupa. Você ainda não me achou. Bati a porta do guarda-roupa com força e recuei, meu corpo inteiro tremendo. Caras, gritei. Caras, tem algo errado aqui. Os 3 entraram correndo no quarto. Que foi? Tem algo no guarda-roupa. Eu ouvi uma voz. Rafael abriu o guarda-roupa, mexeu nas roupas, tirou tudo pra fora. Nada. Felipe, não tem nada aqui, cara. Eu ouvi uma voz dizendo que eu não achei ainda. Marcelo me olhou sério. Você bebeu muito, mano. Ou tá muito cansado. Relaxa. Não, eu ouvi. Bruno olhou pro celular, gravando. Vamos ver a gravação. Pegamos o celular e voltamos a gravação para alguns minutos atrás. Assistimos a parte onde eu abri o guarda-roupa. Vimos eu recuar, mas não tinha voz nenhuma no áudio. Só silêncio. Tá vendo? Não tem nada, Rafael disse. É sua cabeça. Mas eu tinha certeza do que ouvi. Desisto, acabou. Não quero mais fazer isso. Cara, faltam menos de 2 horas. Você vai perder a aposta. Marcelo reclamou. Não me importo, acabou. Os caras saíram do quarto, resmungando. Deixei a luz acesa agora. Não queria mais ficar no escuro. Sentei na cama, decidido a ficar acordado até o sol nascer, se fosse preciso. 1h30. Peguei o celular para mexer nas redes sociais, tentar me distrair. Foi quando percebi algo no reflexo da tela preta, atrás de mim, na estante. Tinha algo diferente. Virei devagar.
Os livros estavam organizados diferente. Não, não era isso. Tinha um livro a mais. Um livro que eu não tinha. Capa preta, sem título. Levantei e fui até a estante. Peguei o livro. Estava gelado, apesar do quarto estar com temperatura normal. Abri. As páginas estavam em branco. Todas. Menos a última. Na última página, escrito com letra infantil, irregular, me achou. Joguei o livro longe, gritando. Os caras voltaram correndo. Que foi agora? Apontei para o livro no chão. Esse livro, ele não é meu. Ele apareceu do nada na estante. Marcelo pegou o livro, abriu, folheou. Todas as páginas em branco. Inclusive a última. Felipe, tá tudo em branco. Não tem nada escrito. Tem sim. Tava escrito me achou, na última página. Ele mostrou a última página. Branca, vazia. Cara, você tem que dormir. Tá alucinando. Mas eu vi. Eu tinha visto a escrita. Clara como o dia. 2 da manhã. 1 hora para terminar o prazo. Mas eu não queria mais saber de ritual. Queria que aquilo acabasse. Os caras voltaram para a sala achando que eu estava pirado. Fiquei no quarto. Todas as luzes acesas. Porta trancada. Foi quando escutei. Claro, dessa vez impossível de ignorar. Uma risada. Risada de criança. Vinha debaixo da minha cama. Levantei num pulo. Sai daí! Gritei. Quem quer que seja, sai. A risada continuou. Eu não conseguia me mover. Terror paralisante. A risada ficou mais alta, mais distorcida, menos humana. E então, parou. Silêncio absoluto. Olhei para o relógio. 2h58. 2 minutos para as 3. Segurei firme. Só mais 2 minutos. Depois o prazo acaba e essa coisa tem que ir embora, segundo a lenda. 2h59. 3 da manhã. A luz do quarto piscou 3 vezes e apagou. Fiquei no escuro total. Peguei o celular. Liguei a lanterna. Iluminei o quarto inteiro. Vazio. Fui até a porta. Destranquei. Saí correndo para a sala. Os caras estavam lá, assustados com minha cara. Acabou. Deu 3 horas. Acabou. Gritei. Respirei fundo. Tinha acabado. Eu tinha sobrevivido. Não achei a coisa, mas o prazo tinha terminado. Segundo a lenda, eu perdi. Ela ficou. Mas nada mais aconteceu naquela noite. Dormimos todos na sala. Eu não quis voltar para o quarto. No domingo de manhã, olhamos o quarto com luz do dia. Tudo normal. Nada fora do lugar. Os caras disseram que foi impressão minha. Cansaço. Paranoia. Eu quase acreditei. Até a segunda-feira à noite. Eu estava sozinho na República. Os caras tinham saído. Fui escovar os dentes antes de dormir. Quando olhei no espelho do banheiro, vi, atrás de mim, refletido no espelho, uma criança, menino pequeno, uns 7 anos, roupa suja e rasgada, pele pálida, olhos completamente pretos, parado na porta do banheiro, me olhando. Virei num susto. Nada. Olhei para o espelho de novo. Ainda estava lá. Desde então, eu vejo. Todos os dias. Sempre no reflexo. Espelhos, vidros de janela, tela do celular desligado, qualquer superfície reflexiva. A criança está lá. Sempre mais perto do que estava no dia anterior. No primeiro dia, estava na porta. No segundo, no corredor. No terceiro, na entrada do meu quarto. No quarto, no pé da minha cama. No quinto, sentada na minha escrivaninha. Hoje faz 15 dias. Hoje, quando olhei no espelho do banheiro, a criança estava parada logo atrás de mim. Tão perto que, se fosse real, eu sentiria a respiração dela no meu pescoço. Contei para os meus amigos. Marcelo finalmente acreditou. Pesquisou mais sobre o ritual. Descobriu algo que não tinha no vídeo original. Se você perder o jogo, se não achar a coisa antes das 3, ela fica. E ela se aproxima, dia após dia. Até que uma noite, você vai olhar no espelho e ela não vai estar atrás de você no reflexo. Ela vai estar na sua frente, no mundo real. E então, o jogo termina.
De verdade. Não sei o que fazer. Não consigo mais dormir. Evito espelhos, mas eles estão em todo lugar. Hoje de manhã olhei sem querer no vidro do ônibus. A criança estava sentada do meu lado, no reflexo. Mas o banco ao meu lado estava vazio. Estou escrevendo isso como aviso. Nunca, nunca joguem. O esconde-esconde solitário. Não importa quanto dinheiro apostem. Não importa se acham que é bobagem. Algumas brincadeiras têm regras reais. E algumas coisas, quando você convida para brincar, não querem mais ir embora. Hoje à noite, antes de escovar os dentes, olhei no espelho do banheiro. A criança estava grudada em mim, rosto encostado no meu ombro, braços ao meu redor, olhos pretos me encarando através do reflexo. E pela primeira vez, ela sorriu. Amanhã eu sei que quando olhar no espelho, não vou vê-la mais, porque ela não vai estar no reflexo. Ela vai estar aqui, comigo, para sempre. O jogo nunca termina. Você só para de vê-lo no reflexo, porque ele finalmente te achou. Obrigado por chegar até aqui, assombrosos. Se você conseguiu acompanhar esta história até o fim, parabéns. Você enfrentou o lado mais sombrio da realidade comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos relatos. Se você tem coragem, fique comigo.